Quem está perecendo não acha agradável a companhia do verdadeiro perfume. Porque o aroma de Cristo, para quem está perecendo, cheira mal. Por quê? Por que cheira mal? Porque o aroma de Cristo denuncia o mau cheiro de quem está perecendo. Por isso que nas narinas de quem está perecendo, o aroma de Cristo tem um odor terrível. Porque a presença de Cristo em si gera denúncia. Sem falar. Cristo não precisa falar para gerar uma denúncia na vida daqueles que estão perecendo. Por um outro lado, aqueles que estão sendo salvos amam a presença dos verdadeiros ungidos e dos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Porque é uma oportunidade de crescer, é uma oportunidade de aprofundar na relação com Deus. Nós somos esse aroma, mas somos percebidos de forma diferente. A percepção muda. Entenda isso, nem todos vão nos perceber de igual modo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Coríntios. No verso 16 ele diz: para os que estão perecendo, a gente é um cheiro terrível de morte. Para os que estão perecendo, a gente acaba incomodando. Para os que estão perecendo, a gente mais atrapalha do que ajuda. É o que está no verso 16. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo. Então o apóstolo está dizendo que o fato de pregar a palavra com sinceridade gera por parte de alguns um distanciamento. Porque não sei se você já percebeu, as pessoas elas preferem o engano. As pessoas, nós seres humanos, a gente não gosta do confronto com a verdade. A gente está sempre fugindo dela. Quando a gente quer uma igreja para congregar, a gente pensa em quê? A gente não pensa numa igreja em que pregue a verdade. A gente não pensa numa igreja em que a pregação seja sincera. A gente pensa numa igreja que seja confortável. A gente pensa numa igreja que tenha um bom som. A gente pensa numa igreja que seja bem localizada. A gente pensa numa igreja, se tiver filhos, que tenha um bom ministério infantil para colocar os meninos lá na hora do culto. Quando a gente pensa numa igreja, a gente não pensa na sinceridade do evangelho. A gente pensa numa igreja onde tem muita gente. A gente pensa numa igreja onde tenha alguma menina bonita para a gente paquerar. A gente pensa numa igreja onde tenha algum gatinho bonito para a gente paquerar. Mas a gente não se sente atraído pela sinceridade do evangelho. Porque quando a gente se depara numa igreja onde a sinceridade do evangelho é pregada, a gente se incomoda, a gente se ofende. Por quê? Porque a gente quer ter o nosso ego massageado 24 horas por dia. As pessoas elas se sentem ofendidas com a verdade. As pessoas, Tiago, se sentem ofendidas com a sinceridade. As pessoas gostam de tomar toco.
incrível. As pessoas gostam de imagem. Essa é que é a verdade. Elas gostam de imagem. E aí Paulo está dizendo, mas nós pregamos com sinceridade e com autoridade. E pregamos com a autoridade de Cristo. Por quê? Paulo faz questão de não abrir mão da verdade. Por que que Paulo faz questão de não abrir mão da sinceridade? Aí no finalzinho do versículo ele diz, porque Deus está me observando. Ou seja, não é a sua observação, não é a minha observação sobre a sua vida. Paulo está dizendo, eu vou continuar na sinceridade e pregando na autoridade de Cristo, porque Deus está me observando. E eu não sei porque, para alguns, o fato de Deus estar observando não incomoda. Muita gente, às vezes, se sente incomodada com a observação pastoral. Muitas das vezes as pessoas se sentem incomodadas com a observação do irmão, mas não conseguem perceber que Deus está a observar. Eu sou como sou, prego como prego, vivo como vivo, porque eu tenho essa consciência que Deus está a me observar. E saber que Deus está me observando me faz temer. Me faz caminhar por caminhos que na maioria das vezes são caminhos dolorosos. Porque no tempo em que o culto à aparência, ele é mais evidente, no tempo do culto espetáculo, onde o espetáculo vale mais do que a verdade do evangelho, nós somos tentados a pegar esse caminho do culto espetáculo. Nós somos tentados a pegar o caminho do pastor show, do pastor midiático. Nós somos tentados, mas Deus está a nos observar. Deus está nos observando. E o evangelho precisa ser pregado com sinceridade, e o evangelho precisa ser pregado com verdade. É necessário, se faz necessário. E Deus conta conosco, para que esse aroma, Deus conta conosco, para que esse perfume seja espalhado, para que esse perfume seja exalado, para que esse perfume ganhe as ruas da cidade. Agora, o Cristo que eu vou espalhar com verdade e com sinceridade é um Cristo vitorioso. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E Ele está nos observando. Como é que eu posso, de que maneira eu posso espalhar esse aroma? Aí a palavra de Deus, ela me ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir a outros. Veja, sabendo quem Deus é, sabendo a quem eu sirvo,
eu acho interessante. As pessoas, quando caminham no caminho de Jesus, elas não são tão chatas, querendo persuadir outros a entrar no caminho de Jesus, como a turma que anda no caminho das heresias. Vocês já perceberam que a galera que caminha no caminho das heresias é uma galera mais chata do que a galera que anda no caminho de Jesus? Eles tentam persuadir de todo jeito, de toda maneira. Fica uma ideia de que eles temem mais a Jesus do que a gente. Quando na verdade não é. Na verdade eles temem mais o dogma, eles temem mais a religião, eles temem mais a punição, porque a heresia tem muito da punição, a heresia trabalha muito com a questão da não liberdade, mas aquela coisa ali fechada. E as pessoas gostam, e como eu disse, as pessoas gostam desse tipo de engano. E aí, eu não sei você que é de Jesus, a semana passou, está começando agora, semana que passou, quantas pessoas você tentou persuadir? Conte aí na mão direita. Contou? Deu quantas? Nenhuma. Por quê? Porque o nosso temor é um temor extremamente que não existe. Agora essa semana, a turma de outras religiões aí, que é heresia, que é seita, mas me pentelhou a semana toda. Mandando estudo, mandando vídeo, me pentelhou a semana toda. Então mesmo eles não entendendo quem é o Cristo de verdade, eles estão tentando espalhar esse perfume. E nós? Quem a gente tentou persuadir essa semana passada? Não tentamos persuadir ninguém. E se você quer que o aroma de Jesus se espalhe, você vai ter que começar. A única maneira de fazer com que esse aroma se espalhe é você exercendo o ministério que o Cristo colocou em suas mãos. Que no poder do Espírito, e não no seu poder, nem na força da sua religião, mas que no poder do Espírito, você comece a persuadir outras pessoas, para que outras pessoas entendam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, de que o mundo não tem nada a oferecer, os prazeres do mundo passam, a carne, os prazeres da carne só levam à morte, e que a vida em Jesus. Mas às vezes a gente não tem no poder do Espírito essa ação de persuadir outros, porque o nosso testemunho é péssimo. Jesus, ele quer uma igreja que se levante e que espalhe esse perfume. Jesus, ele quer uma igreja que espalhe o perfume da vitória dele. Gente, a gente não serve a um Cristo derrotado, mas muitas das vezes eu olho para a igreja de Jesus no Brasil e acredito e começo a acreditar que, rapaz, esse Cristo é um perdedor. Porque a igreja dele se comporta como perdedora. A marcha que a igreja dele marcha não é a marcha que ele marchou, porque ele marchou vitoriosamente. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Ele é vitorioso, ele venceu a morte, ele tripudiou sobre a morte. E a gente precisa espalhar essa vitória. E como espalhar essa vitória? Já que eu o conheço, já que eu sei quem ele é,
eu vou procurar persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros. E espero que vocês também o saibam. E aí Paulo continua dizendo, verso 12 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios: estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Verso 13. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Aleluias! Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Não é com base em carne e sangue, não é com base em aparência, não é com base na humanidade, não é do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Aleluias! Ah, irmão, se você só aceitou uma religião, você ainda não conhece a Cristo. Se você só mudou da igreja católica para a igreja evangélica, se só foi isso que aconteceu na sua vida, e parece, quando eu olho a igreja evangélica no Brasil, parece que só foi isso que aconteceu. Ou seja, o cristianismo não avançou. É a mudança de gente da igreja católica para a igreja evangélica. E por isso que não faz diferença no Brasil. Porque só mudar de religião não resolve. Quando você o conhece, quando a sua experiência é verdadeira com Ele, essa experiência pode acontecer tanto lá quanto aqui. Posso ouvir um amém? Mas quando é só para mudar de religião, e a percepção que eu tenho, e a leitura que eu faço, é que muita gente não o conhece como deveria conhecê-lo. Não o conhece. Por isso que no versículo 17 diz: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Qual foi? Ele nos encarregou de quê? Como é que você vai espalhar o perfume da vitória de Cristo? Exercendo o seu ministério. E qual é o seu ministério? Às vezes as pessoas confundem os ministérios. A religião está ganhando espaço. E à medida que a religião ganha espaço, Jesus perde espaço. E por que Jesus perde espaço à medida que a religião avança? Porque as pessoas da religião, elas não entendem o seu ministério. As pessoas da religião, elas entendem a religião que frequenta. As pessoas da religião, elas têm um ídolo. E na maioria das vezes o ídolo não é Jesus, o ídolo é o pastor, o ídolo é o cantor, o ídolo é o apóstolo, o ídolo é o bispo, o ídolo é o padre, o padre A, o padre B, o pastor A, o pastor C.
evangélicos no Brasil, nós temos aos montes. Mas, de fato, quantos desses evangélicos entendem o seu ministério? Tanto não entendem que o que os evangélicos mais fazem é trocar de igreja. É a prova cabal de que eles não entendem o seu ministério. E qual é o nosso ministério? Se eu exercer o ministério da reconciliação, eu vou espalhar o aroma da vitória de Jesus. Jesus venceu. Mas o meu vizinho precisa saber que ele venceu. Jesus venceu, mas o meu colega de trabalho precisa saber que ele venceu. Jesus venceu, mas os meus pais precisam saber que ele venceu. Jesus venceu a morte, mas o meu colega na faculdade precisa saber que ele venceu. E como é que ele vai saber? Quem vai dizer para ele? Quem vai espalhar esse perfume sou eu, exercendo o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para estabelecer a paz entre as pessoas. Nós fomos chamados para estabelecer a paz nesta nação. E não se estabelece a paz entre as pessoas ou a paz na nação com palavras de ordem. Se estabelece a paz em uma nação e na vida das pessoas, exercendo a paz, sendo a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Por que vocês estão brigando? Vem cá. Mas na maioria das vezes, onde tem uma treta e tem um crente envolvido nessa treta, o problema é que o crente ele toma um partido. Quando na verdade o nosso partido é o partido da reconciliação, o nosso partido é o partido da paz. Entenda quem errou, mas não condene quem errou, porque Cristo morreu tanto por quem errou, como também morreu por quem não errou. O seu papel é o papel de Cristo. O seu ministério é o da reconciliação. O seu ministério é o ministério da paz. É assim que a gente consegue espalhar o aroma de Jesus Cristo. É assim que a gente consegue dizer ao mundo que Ele venceu a morte. É assim que a gente consegue dizer às pessoas que vale a pena crer na boa notícia do Evangelho. A única vitória que conta é a de Jesus. As pessoas precisam entender isso. Jesus venceu a morte. Essa é a única vitória que conta. Eu preciso estar associado ao triunfo de Jesus. E o texto diz que Ele nos conduz triunfantemente. O texto diz que Ele nos conduz vitoriosamente. Eu preciso, de uma vez por todas, fazer parte da marcha da vitória. E qual é a marcha da vitória? A marcha da vitória é a do Rei Jesus. A marcha da vitória é a do Todo-Poderoso. E a igreja, muitas das vezes, está pegando a marcha errada.
Eu tenho visto uma igreja marchando horas de vermelho e tenho visto uma igreja marchando horas de verde e amarelo. Mas eu preciso ver uma igreja marchando de forma triunfante pelo Rei Jesus. Porque só assim o mundo saberá que Jesus é vencedor. Através da sua igreja. E a marcha pela vida, ela só pode ser realizada debaixo de muito compromisso. E eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas a gente vive uma geração em que as pessoas não querem saber de compromisso. Elas não querem saber de compromisso uns com os outros. Tanto é que a palavra compromisso nas relações não soa muito bem. As pessoas querem mais, é o quê? Ficar. Só isso. E isso é transportado para a vida espiritual. Aí as pessoas não querem um compromisso com Jesus. As pessoas elas querem dar umas bitocas em Jesus e durante a semana poder ter outras pegações. É, exatamente isso. Porque inconscientemente as pessoas elas transportam a postura da vida natural para a vida espiritual. Ou seja, final de semana eu vou lá, dou uma pegada em Jesus, deixo ele bem, ele me deixa bem, aí eu vou durante a semana, aí eu pego quem eu quiser pegar. Por quê? Porque compromisso está fora de moda. E como compromisso está fora de moda, muitos não querem se envolver na marcha pela vida. Porque a marcha pela vida envolve compromisso. O que é que as pessoas querem? E aqui eu vou abrir o verbo. As pessoas querem o quê? As pessoas elas querem dar uma pegada em Jesus no domingo à noite. E durante a semana ou em outros dias, sem escrúpulo nenhum, sem entendimento nenhum, irem de forma equivocada para um outro quarto, ter um outro tipo de pegada. As pessoas elas não querem marchar em prol da vida, porque marchar em prol da vida requer renúncia. Requer aguardar o tempo certo. Requer entrar num período de caretice. E aí as pessoas se envolvem com a religião. Porque na religião eu me sinto bem e ao mesmo tempo, sei lá, eu nunca vi, passou dia 12 de junho, eu nunca vi tanta postagem de gente não casada com cama ao fundo. E a maioria crente. Nossa cabeça não, Júnior. Que é verdade. Então, as pessoas elas não estão afim de um compromisso com a vida. E a coisa se tornou tão natural. Tão natural, Diego. Talvez eu tenha percebido errado, não sei. Ou talvez eu, sei lá, observe demais as linhas, as imagens que circulam. Talvez seja um problema meu, por observar demais as imagens que circulam. Os santos e as santas com a cama ao fundo. Não sei.
Talvez foi só uma foto. E aquelas pétalas e aquele coração em cima da cama é só para fazer parte do cenário. Foi só para fazer a foto e depois eles saíram. E não teve nada demais. É coisa da minha cabeça. Mas pelo menos deveria ter fugido da aparência do mal. No mínimo. Porque quem marcha pela vida, até em relação à aparência, para não deixar o outro pecar, tem cuidado. Irmãos, em qual marcha você está? Na marcha que quer levar o nome de Jesus a sério? Ou na marcha da religião? Em qual marcha você está? Qual é a sua posição em tudo isso? Porque para que eu entenda, para que eu perceba o aroma, se é agradável ou não, eu preciso saber a minha posição. Lembra do que o texto disse? Quem está perecendo, o aroma de Jesus não é um aroma agradável. O aroma de Jesus é agradável para quem está sendo salvo. Por exemplo, uma palavra dessa, se tiver alguém aqui que botou cama ao fundo na foto, pronto, dançou. Ou quem dançou? Eu, porque a pessoa não volta domingo. Porque isso é um odor terrível. Uma palavra como essa, para quem está perecendo, cheira mal. No mesmo grupo, só que quem está lutando para viver em santificação, aí diz assim, boa essa palavra, que palavra agradável, que cheiro agradável. Depende da posição que você está. Então, em qual posição você está? A posição que você está vai definir o cheiro. Se é agradável ou não. E a cada dia eu fico mais confiante, porque não tem a ver comigo, tem a ver com a sua posição. É a sua posição que define que tipo de cheiro você está sentindo. Para os que estão perecendo, é cheiro de morte. Para os que estão sendo salvos, é cheiro de vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim, você foi enviado à terra para marchar vitoriosamente. Recebe essa palavra? Amém ou não amém? Então vamos aplaudir ao Senhor.